A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos para mais um vídeo aí. Lembrando que o meu canal é o canal de conhecimentos bíblicos, que eu trago conhecimentos bíblicos. De novo, não estou falando que eu sei mais que ninguém, porque tem muitos aí que tem canal no YouTube, né? Que são muito mais conhecedor da palavra do que eu. Aqui eu não estou competindo quem sabe mais com ninguém, mas eu também não nego o dom que Deus me deu, porque muitos querem diminuir o meu dom, né? Tentam aí de todo jeito de me diminuir, mas eu não caio nessa não, né? Graças a Deus eu estou firmado na rocha que é Cristo. Então, sei que sou falho, que sou necessitado do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque nada vem de mim, nada eu me propus saber de mim mesmo, nada eu sou de mim mesmo, tudo vem do Pai e volta para Ele. Por meio de Yeshua, o nosso Salvador. Vem de Yahweh Pai e do nosso Salvador. Deus Pai e Deus Filho. Então, eu venho dizer aqui porque, né, a gente, como que eu posso dizer? É, é, as pessoas contestam muito a palavra de Deus, né? E o Criador, e ainda mais alguns. Mas eu vou colocar aqui o entendimento, então eu venho falar com o meu canal. É um canal para levar conhecimentos bíblicos. E que cada um tá num nível espiritual diferente. Então, às vezes, e cada um tem um dom diferente. Às vezes, vamos supor, tem uns que tem o dom de levar, como que eu falo? Pegar a parte mais filosófica da Bíblia e levar mais fortalecimento e consolo na palavra, né? Mas elas não têm muito conhecimento do livro de Apocalipse, por exemplo, do livro de Daniel, desses livros. Ele pega mais as palavras do Mestre, de Yeshua, que dão fortalecimento, dão conhecimento para a pessoa vencer as dificuldades da vida, mas não vencer a si próprio, vencer suas limitações, a sua carne. Então eles pegam, tudo bem, isso é válido, né? Deus tem usado esses daí também. Só que também tem alguns que tem esse tipo de filosofias bíblicas, mas o que eles fazem? Ele distorce a palavra de Deus. Esses são perigosos, porque ele fala assim: ó, o reino dos céus é aqui, da terra é aqui, é dentro de vocês. Isso é verdade, porque começa em nós, mas ele tem um desfecho no reino celeste, quando a gente partir dessa vida aqui, deixar esse corpo carnal. Então a Bíblia diz que vai dar um novo corpo glorificado, e aí eles negam essas verdades, né? Então você, se tá na Bíblia, tudo que tá lá é o que vai acontecer, irmãos. Então você não pode pegar uma pessoa que nega, eles pegam partes da Bíblia e queimam partes da Bíblia e nega outras. Não pode fazer isso, entendeu? Então tem uns que falam que não vai ter juízo eterno, que Deus não vai julgar, que, né, que o julgamento é aqui, as consequências dos atos. Temos que tomar cuidado com isso daí, porque isso desvirtua toda a narrativa e o texto bíblico. Não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Entendeu? Então a gente tem que estar vigilante, porque cada pessoa que, por mais que às vezes a pessoa dá um estímulo pra gente, e a gente tá passando por dificuldades na vida, e aquela palavra que aquela pessoa fala nos dá um estímulo, e isso é válido. Como eu disse, eu também faço isso às vezes. Mas só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa até tem uma aparência de santo, mas só que se ela se atém no dom dela, dá fortalecimento para a pessoa, mas ela não tem conhecimento do livro de Apocalipse, aí ela tem que fazer o quê? Se limitar em falar do que ela entende. Ela não pode tentar distorcer e tirar o resto da Bíblia, sendo que ela não estudou aquela parte da Bíblia, que ela não tem aquele dom. Porque, por isso que tem comunhão entre os irmãos. Cada um, Deus dá dom segundo a medida do dom de Cristo. Então, ele distribui o dom conforme ele quer, para que ele quer, do jeito que ele quer, Cristo. Entendeu? Então, cada um está no nível espiritual, um mais avançado, um menos, mas ninguém é melhor que ninguém. Certo? Então, ninguém pode se gloriar em si mesmo, porque tudo vem do Criador, vem do Senhor Yahweh, do Senhor Yeshua, o Salvador, vem do Espírito Santo, não vem da gente. Então, não pode ter competição, é para auxiliar um ao outro. Né? Não é para se gloriar, fala que um é melhor que o outro é mais espiritual que o outro. Cada um é igual os anjos. Os anjos não tem cada um dom maior e outro menor, não tem hierarquia. Então,
no ser humano também é assim. Deus instituiu assim, né? Um tá mais avançado, outro tem menos, um tem outro tipo de dom, outro tem outro, e um auxilia o outro. Não é para destruir, pegar uma parte só porque você tem dom numa parte que Deus te deu e você negar o dom do outro e negar as outras partes das escrituras. Isso é errado, entendeu? E tem gente que faz isso daí, que ele tem o conhecimento filosófico da parte do ensino do Messias, de Cristo, mas ele nega as partes do final dos tempos lá. Ele fala que não é daquele jeito, então ele tira tudo de contexto. E isso daí o Senhor vai cobrar no dia do juízo, hein? Então tome cuidado com isso aí, tá bom? Então vamos lá pro vídeo lá em pauta aqui. Muita gente aí tá brincando com as coisas de Deus, achando que as coisas de Deus é brincadeira, é? Vai brincando com as coisas do Altíssimo que vocês vão ver. As coisas de Deus é sagrada, gente. Você não pode fazer do jeito que a gente quer, não. Tem uma ordem nas coisas. Tem que ter uma ordem, né? Deixa eu ver aqui, vamos aqui. Pro assunto em pauta aqui. Assim, é um negócio voltado pro mimimi, sabe? Tudo reclama, tudo que acontece na vida tem que botar a culpa em alguém, às vezes até no próprio Criador. Se vem doença, a culpa é de Deus. Se de repente nasce um filho ali que veio com alguma deficiência, Deus é do mal. Sabe, é muito fácil isso, cara. Se alguém é desonesto com um cara, a culpa é, olha, de Deus eu não merecia isso. Aí, irmão, quem é você pra saber o que você merece ou não? Tudo vem do Criador. Qual que é o assunto dele aqui? Ele está combatendo os ateus. Para mim, é uma grande perda de tempo ele tentar explicar para os ateus certas coisas. E eu vou desmontar tudo isso daí, né? Eu vou usar o vídeo do nosso colega Xandão aqui para tentar desmontar. Eu sei que pode ser que muitos não se interessem por isso, por esse papo aqui, mas se a pessoa quiser ter conhecimento, qualquer coisa que a gente fala da palavra, referente à palavra, é como ouro, irmãos. Mas felizmente as pessoas desprezam, né? Elas querem coisa do mundo. Põe o mundo, as coisas do mundo em primeiro lugar do que as coisas de Deus. Infelizmente é assim, né? É para a tristeza do nosso Criador. Então vamos lá. Ele tá falando por quê, ó? Quer ver? Como eu desmonto essas teses, mesmo que eu não convença as pessoas, o meu papel aqui não é convencer ninguém das coisas do Criador. O meu papel aqui é montar brasas vivas na cabeça de quem quer desinstituir as coisas de Deus, né? A coisa do Criador. São seus bens, que ainda permite que eles sofram com doenças terríveis. Isso daqui... E o pior, quando já reclama, Peraí. Deus não explica nada. Só humilha. Essa é ateia e ateu. Quem é você para me questionar? Certíssimo! Certíssimo! Fora que assim, ela tá usando um contexto pífio aqui, né? Mas mesmo ela tirando do contexto, certíssimo! Rapaz, já tá entendendo. Então na visão desse Certíssimo, cara, tá certíssimo. porque... Sim, lógico que tá. Porque Deus é o Criador. Como é que a criatura quer questionar o Criador? Nós somos seres limitados, pecadores. Como que você quer questionar? Se você vai questionar o Criador, perguntar para entender, é uma coisa. Agora, você quer questionar para... Agora, ó, como que eu quebro esses caras, esses ateus? Ó, é fácil. Como é que o ateu, até onde eu sei, o ateu ele não acredita em Deus, certo? Dizem que não acredita. Mas como que uma pessoa se dizendo ateu que não acredita em Deus vai perder o seu tempo em provar que Deus não existe e ainda, pode ver aí, eles falar que Deus, da forma que eles falam, a tese dele cai por terra, porque eles falam como se Deus fosse um genocídio, um Deus mau. Peraí, como é que... Então, na verdade, eles acreditam sim no Criador. Por quê? Se ele fala que Deus é mau, então Deus existe. E se ele defende e fala que Deus não existe, o ateu, que eu saiba, os ateus falam que Deus não existe. Como ele se denomina ateu, se ele está dizendo que o Criador é mau, ou ela, né? Sugerindo que é mau. Então, não é mais fácil e a pessoa pegar e falar assim, eu sirvo o Deus desse século. Eu sirvo o Deus que eu acho que para mim é o verdadeiro, que é Satanás. Vai ser mais bonito, porque é o que eles estão defendendo aí. Eles estão defendendo, pondo Deus, o Criador, como mal e defendendo coisas contrárias à palavra de Deus
e se diz ateu, porque até onde eu sei, ateu não acredita em nada, em Deus. Só que teve uma história aí do piloto ateu, que tava o avião caindo, ele gritou, meu Deus, peraí, que Deus? Porque ele disse que não acredita em Deus, como é que pode? Tá vendo como que é as coisas? Vamos lá. O cara foi fiel, o cara foi bondoso para Deus, foi um crente Tá justo falando pra Deus, de Jó, fez né? o que Deus queria e até mais. Deus estava até se gabando dele para Satanás, que muitos especialistas dizem ser um prólogo tardio, né? Que na história original nem Satanás tinha, era o próprio Deus fazendo mal e aflição a Jó, por causa do resto do Não, texto aí de Jó, ele já né? errou, porque Deus não provocou aflição a Jó. Satanás foi na presença do Criador, ele tira do contexto. E o contexto fala que Satanás veio os filhos de Deus, que são os anjos, e junto com eles veio Satanás. Aí Deus falou, visse meu servo Jó e tal, como ele é fiel e tal. Ah, o senhor dá tudo para ele, tira tudo dele. Vá, eu permito você tocar, só não toque na vida dele. Deus deu a permissão para Satanás fazer, mas Deus não afligiu, não foi Deus que foi lá e afligiu Jó. A prova, o cristão, para ele demonstrar fé, não para Deus, para provar nada para Deus, que Deus é onisciente, mas eu vou fazer um vídeo disso daí, da onisciência de Deus também, para quem, né, eu vou fazer. Então, para provar para os outros cristãos, o joio e o trigo, o verdadeiro cristão e o falso cristão, porque o verdadeiro, ele tem que ser provado a fé dele. E como ele prova? O que é fé em Deus? É você acreditar sem ver. É você acreditar na palavra de Deus mesmo quando, porque muitas coisas que estão na Bíblia foram reveladas para nós. Deus escreveu para revelar a salvação por meio de Cristo, para revelar o que vai acontecer no final dos tempos e para a gente ter intimidade com Ele. Tem coisas que é desígnio de Deus, Ele não revelou nas Escrituras e a gente ainda tem dúvida, certo? Só que o verdadeiro Filho de Deus, ele vai ter dúvida de querer entender, mas ele não, mesmo que ele não entenda, ele vai continuar crendo no Criador, ele vai continuar obedecendo ao Criador, mesmo que ele não entenda, como Abraão fez. Sai da sua terra, vá para uma terra que eu vou te dizer. Abraão não sabia para onde ir, Deus não tinha falado para ele, no caminho que Deus vai dando as coordenadas, certo? Então Abraão foi por fé. Porque, quem falou foi o Criador. Se o Criador falou, ele me criou. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, onisciente, onipotente. Eu tenho que somente obedecer. Se eu digo que tenho fé nele, eu tenho que obedecer. Mesmo sem entender. Isso é a fé verdadeira. Agora, fala que crê em Deus e depois fica questionando a palavra do Senhor para duvidar. Aí não é fé em Deus, me perdoe. Aí ou crê em outro Deus, em nada eles não crê. Porque se eles falam que só ateu e ateu não crê, como é que eles estão colocando Deus como mal? Ué, não dá pra entender, é muito contraditório, né? De Deus ele não menciona Satanás como sendo culpado, né? Mas eu vou mostrar esses textos aí para você. Então, assim, na cabeça do crente tá certo. Tá certo então mesmo. ele tá defendendo Satanás, olha lá. Olha lá. Então, assim, Não tá, não? Se você é um cara que pra régua de Deus, você tá no topo. Você tá no topo. Deus, ele fala bem de você. Deus, olha só. Deus está citando o seu nome e te elogiando. Tá? Você é um cara abençoado. Aí você vai lá e cai na dúvida. Começa a fazer o oposto. Ou demonstrar o oposto daquilo que você demonstrava anteriormente. Deus não tá certo, não? Não tá certo de mostrar o caminho, não? Manda um salve pra Eu realmente não sei aqui qual que é o problema. Não entendi ainda qual que é o problema. Eu acredito piamente que Deus pode pegar eu, pode pegar você, qualquer pessoa do mundo. Não sei quais são os parâmetros, todos eles que Deus usa para avaliar você. Mas se Ele quiser te colocar numa situação prejudicial para você aprender com os seus erros e retomar a fé, eu acho que Ele pode. O que vocês acham? Vocês acham que não? Eu acho que sim. Para mim, Deus pode fazer isso aí sim. Eu acho que pra Deus se gabar de você, mano, porque você é um cara muito especial. Eu acho que ele não te dá um fardo maior que aquele que você consegue carregar. E é especial porque você não se gloria nas suas obras. Você sabe que a sua salvação é por graça, por misericórdia, por amor de Deus, a sua alma.
não pelos seus méritos, pela sua sabedoria, por seu força do seu braço. Maldito o homem que confia no próprio homem, ou que confia na força do seu braço, em si mesmo. Porque o verdadeiro filho de Deus e cristão, ele é totalmente dependente de Yahweh. Ele não põe, como diz a palavra lá, não sei se está em Isaías, não lembro se esse versículo está lá, mas diz assim, que adianta você pôr segurança? Se Deus não fizer a sua segurança, e vão vigiar o sentinela. Você pode ter toda a segurança do mundo. Se Deus não tiver, você não for dependente de Deus, aí os ladrão faz o pita e borda, e a polícia, e com segurança mesmo, com tecnologia, e vai lá e consegue. Como é que consegue? Se Deus não for o seu guarda, e vão vigiar o sentinela. Jó era muito especial para Deus. Mesmo passando pelas diatribes, passando pelos problemas ali, ele nunca foi lá e maldiçoou o nome de xingou Deus. Duvidou de Deus. Não, duvidar até pode ter duvidado, mas continua em frente. Ué, Mas ele duvidou, pode ter duvidado para entender, não para xingar a Deus ou amaldiçoar o nome de Deus. Que a mulher de Jó falou, já olha como você tá, amaldiçoe teu Deus e morra. Aí ele falou, você tá louca, mulher, se eu aceito o bem de Deus, não vou aceitar o mal? Porque ele achava que via de Deus, Deus permitiu, mas Deus não faz o mal. Ele permite, porque o mal entrou no mundo e ele transforma o mal em bem para aqueles que servem a Deus. Então tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Carta aos Hebreus. Entendeu? Só que o sofrimento e toda a desgraça do mundo e as coisas que acontecem de ruim, não é culpa de Deus, é culpa do pecado que entrou no mundo. Entendeu? Mas as pessoas que não crê, vai questionar, vai jogar a culpa em Deus, vai falar que Deus é mau, que isso, aquilo. Então, o ateu aí, ele não é um ateu. Ele crê em alguma coisa. E pelo que eu tô vendo, ele crê no Satanás. E ela também. Né? Por isso que eu falei, outro dia ele falou, eu fiz um vídeo com ela aí ele falou que é falta de entendimento. Para mim não, ela tá sendo usada por Satanás. Entendeu? Você pode ver que é diferente do cara que conversa aí. O cara pode até ser que é falta de entendimento, mas ela, porque você vê, não é porque ela é mulher não, irmão, que eu não sou machista. É porque ela faz o jeito dela, ela zomba. Ela tem um jeito de zombaria. Já viu falar de espírito zombeteiro? Então, é a mesma coisa. E ela sabe muito bem o que ela está falando. Ela quer distorcer a palavra de Deus. Então, isso quem faz é Satanás. Então, não o espírito dos demônios que está encostado nas pessoas que distorcem a palavra. Você não vê aí pela religião? O que a religião faz? Os falsos profetas? eu não entendo, cara, qual que é o problema. Eu sei, é sério mesmo. Eu ainda não consegui entender, juro. Às vezes eu tento me esforçar para tentar me colocar no lugar da pessoa que se diz ateu ou ateia e tentar entender qual que é realmente o fundamento, qual que é a lógica de, assim, terem tanto pavor do que Deus determina para as pessoas. Eu não consigo entender. Porque para quem conhece a história bíblica, segue aquela coerência lá, desde o pecado primordial, tudo que aconteceu, o que o ser humano fez de mal e continua fazendo de mal, eu não consigo entender como que questionam tanto a Deus e não o próprio ser humano. Eu não consigo entender, cara. Sério. O mal é do ser O que humano. o argumento que a Elaine está atacando novamente, os crentes não têm capacidade de entender isso. Os crentes está atacando é o seguinte, se você tem Deus, novamente, um Deus bom, um Deus justo, e você tem um servo que é bom e que está sendo justo e fiel a Deus, como pode esse Deus bom e justo, que é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas, estar testando e fazendo o servo justo e fiel dele sofrer, perder... Aí é que ele não entende, porque não é Deus. Deus permite, ele não faz. Então, o servo bom e fiel, ele não é salvo porque ele é bom e fiel. Ele é salvo porque ele crê nesse Deus. Entendeu? Não é pelas obras humanas. Entendeu? Então, lógico que a gente tem que ser bom e fiel sim ao Criador, mas bom e fiel é você entender que tudo que você faz de bom vem do Criador, não de você. Porque na sua carne não tem bem algum. A carne foi contaminada pelo pecado. O bem que você faz depois de convertido é o Espírito Santo que te move a fazer. Você tem que estar... E a fé é provada. Por que a fé tem que ser provada? Porque o pecado entrou no mundo. E o pecado conduz as pessoas. Então, para Deus mostrar para os servos dele quem é dele e quem não é, aquele que se dizia do caminho de Deus, que nem esses daí,
Por que que eles são... Ele fala que é capaz, mas capaz é ele. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Porque para ele parece loucura. Entendeu? As coisas de Deus você não se entende pela lógica humana. As coisas de Deus não é sem propósito. Quando eu falo que ela não é entendida pela lógica humana, não é que as coisas de Deus não têm propósito, ela tem o propósito. Mas a lógica de Deus é completamente da lógica humana. Ele está avaliando com o intelecto humano as coisas de Deus. Por isso que ele não compreende, não vai compreender. Por isso que para mim o Xandão, tudo bem, eu entendo o que ele está fazendo. E eu estou até usando o vídeo dele de base aqui. Mas é perda de tempo, porque essas pessoas nunca vão entender. Se ela não abrir o coração para a palavra, ela não vai entender. Porque a palavra só vai entrar se você abrir o coração e falar, tá bom, Senhor, eu vou procurar me esforçar para entender. Eu não vou me converter agora, mas eu vou ler sua palavra. Mas muito estudo a palavra para contrariar ela, para contrariar o Criador, para destruir o que está na Bíblia, entendeu? Então a intenção já é errada. Então ela não vai entender. Porque ela já está com intenção de destruir o que Deus fala na palavra dele, entendeu? E Deus enxerga a intenção, então ele não vai dar o conhecimento para essa pessoa. O espírito da palavra não vai estar nessa pessoa. Ela está rejeitando, entendeu? Então ela só vai lá para destruir. Porque eu conheço tem um colega meu que faz muito bem isso, né? Colega meu não, conhecido, né? Porque eu nem falo, nunca mais vi ele na vida. Mas ele falava isso, ele conhecia muito da Bíblia. A parte, como que eu falo, da letra, mas ele não tinha o conhecimento espiritual. Ele conhecia o que estava escrito ali. Por quê? Porque ele estava tentando destruir aquilo que Deus falava pela sua palavra. Entendeu? É igual eles estão fazendo aí. E você não sabe de nada? Se você é um filho excelente para o seu pai e para sua mãe, tira a nota na escola, olha, faz compra, um moleque disciplinado, mas ele vai lá e comete um erro. O pai e a mãe não têm direito de repreender, não? Só porque ele é um filho exemplar? Te mandou R$7. Futuro presidente, olha o vídeo que te mandei. A minha namorada, achei normal avisada dela. Mas meus amigos falaram... Eu não consigo entender. Porque vocês pegam Deus e falam assim, ó, vocês falam certo isso, ó. Deus é amor, Deus é justo, ele é todo bondoso e sabe de tudo. Esses são alguns os atributos do Criador. Alguns dos atributos. Alguns! Porque ele tem também a justiça, outros atributos que as pessoas ela só pega a parte do amor de Deus, né? Ah, Deus é amor, Deus é justo, e porque ele permite isso, porque ele permite aquilo, porque ele permite tudo aquilo. Né? Eles colocam de uma forma que é para botar na mente da pessoa, para a pessoa não ter fé e questionar. Quem faz isso? É o inimigo. Aí, uma pessoa que faz isso é conduzida por quem? Ah, não, é falta de entendimento. Duvido, não é. Uma pessoa que tem falta de entendimento, ela não fala dessa forma, entendeu? Ela é conduzida pelo inimigo, né? É o espírito dos demônios que está nela e fazendo com que ela faça isso daí, entendeu? Por isso que não dá nem para perder tempo com... né? Mas eu tô aqui fazendo por quê? Para levar o entendimento, para abrir a mente daqueles que se deixam envolver por essas narrativas, ou que são cristãos genuínos, mas a palavra diz, se puser a for, enganaria até os escolhidos, para não deixar alguém ser enganado por essa narrativa, que às vezes alguém vê esse vídeo no YouTube e fica questionando o Criador, aí se desvia do caminho. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para os sábios, para abrir o entendimento, para não deixar ninguém ser enganado, entendeu? Mas se a pessoa quiser, não é uma imposição, eu aqui não sou maior que ninguém, não tô, né? Vamos lá. Poderoso sobre os não para combater Deus ela. É acima de tudo, para resumir aqui, não ficar citando, porque senão eu ia ficar eternamente citando, porque Deus é literalmente tudo, ele é soberano. Você pode ser o cara mais bravo do mundo. Se errar, vai tomar. E se Deus faz isso com você, é porque ele te ama e quer que você se corrija. Exatamente. Ele não quer que você sirva ao diabo. É Exatamente. disso que se trata. Um pai e uma mãe que realmente se preocupam com o seu filho, eles educam do melhor jeito. O filho pode ser o mais disciplinado possível. Se ele erra, tem que ser corrigido. Exatamente. Esse é o pai verdadeiro, né? Tem essa dinâmica, essa lógica. Na verdade, porque hoje, os pais de hoje modo. faz os gostos do filho, deixa o No filho caso fazer o de que Deus, quer. é muito além ainda, porque Deus sabe de tudo, como vocês mesmos aí afirmam. Então, peraí, se Deus sabe de tudo e nós não, como que eu, que sou totalmente limitado, posso querer
colocar em dúvida o que Deus determina para mim ou não. É. Eu tenho que aceitar, pronto, e acabou. Pronto, acabou. Ou não. Quem Isso é foi o fé em cara que Deus. não aceitou isso? Foi o próprio diabo. E o que aconteceu com ele? É. Pois é. Vocês acham que são melhores do que Deus? Olha, vocês estão à vontade aí pra achar isso. Porque Pra mim, eu sou um verme. De verdade mesmo. Tudo aquilo que eu faço de bom que eu consigo acertar é porque Deus me abençoa pra isso. Isso. E o que eu faço de bem errado, dele. eu tenho que me fuder mesmo. É. Deus tem que mandar mesmo, ó. Manda castigo aí que tô precisando. Porque sou um bosta, faço merda. Acabou. Nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E requer de um Salvador. Não tem para onde fugir. Né? Aí o ateu vem falar que é ateu. Então ele está defendendo. Ele não é ateu. Ele acredita no outro Deus. Você derruba esses caras assim, ó. Mas não adianta a gente fazer vídeo para derrubar esses caras que eles nunca vão entender. É para não deixar outros irmãos cair nessa ilusão, né? Porque tem uns irmãos que tem menos conhecimento, mas né? Aí acaba sendo iludido por isso aí. Ele vai que te vê cair e te manda levantar e seguir na frente. Não entendem isso. Isso pra mim é muito simples, cara. De verdade. Pra mim é muito simples, irmão. Juro mesmo. Não consigo entender, não. Não consigo entender, não. Salve Xande, o que esses acéfalos não entendem é que o Antigo Testamento era sombra do Novo Testamento. Exato, a sombra. história de Jó é justamente uma simbologia da nossa depravação total. Exatamente. E a necessidade de um intermediador para salvar da nossa pecaminosidade. Exatamente. Eu não acho que os caras são acéfalos, irmão. Não é isso que eu acho. O que eu vejo... Não é esses bem caras, acéfalo. esses argumentos Mas é fracos, conduzido sim por... Parece que é uma Porque ele defende coisas capacidade de más, amadurecer, como se entendeu? fosse boa, pô. Tipo assim, é um negócio voltado pro mimimi. Mimimi. Sabe? Tudo Imaturos. reclama, tudo que acontece na vida tem que botar a culpa em alguém, às vezes até no próprio Criador. Se vem doença, a culpa é de Deus. Se de repente nasce um filho Eu que não vem com alguma merecia. deficiência, Deus é do mal. Sabe, é muito fácil isso, cara. Se alguém é desonesto com o cara, a culpa é, olha, de Deus eu não merecia isso. Eu não Peraí, merecia. irmão, quem é você pra saber o que você merece ou não? Sabe? São coisas Tem parece coisa uma que a gente fez lá atrás de errado, que a gente hoje já até se esqueceu. Tudo tem uma consequência na vida. Lembra de Davi que pecou? Davi era o segundo coração de Deus. E ele pecou e sofreu as consequências dos seus atos. Ou não, eu tô falando bobagem. E ele foi salvo do mesmo jeito, mas ele pagou aqui na terra a consequência. E a consequência foi brava, porque Deus veio para corrigir Davi do ato errado que ele tinha feito. O pai corrige a quem ama. Tem que desenhar, falta de mano. maturidade mesmo, irmão. Me parece uma certa falta de maturidade. Toda a família. Eu não vou conseguir reagir todo esse vídeo, depois eu continuo, tá? Porque faltam 10 minutos pra fechar a live, eu tenho que ir lá fazer a revisão do carro. Mas vou tentar ver mais um pouquinho aqui pra ver se tem alguma coisa um pouco mais interessante. Porque é sempre mais do mesmo, percebe? Dos argumentos, assim, dos ateus, entende? É sofrer doenças, sofrer um monte de coisa. Aí complica, né? Então o argumento aqui novamente é contra a natureza divina, mostrando que Não é contra a natureza divina. Não é contra. As doenças existem porque o homem pecou e vive amaldiçoado. Isso, E ponto. exatamente. O tempo de vida do homem diminuiu por conta do Pecado. As Entrou no doenças, mundo. as desgraças, tudo vem por causa do pecado. E esse é o fardo que nós temos que carregar até o último dia das nossas existências. Xandão, amanhã eu vou perder minha virgindade. Eu queria saber se a bola eu boto dentro da camisinha também. Olha, Olha esse bosta, ó. olha. O que você fala pra uma merda desse? Comprador. Olha isso. Olha bem pra isso. Olha o tipo de brincadeira que o otário faz. Você acha? Sério mesmo. Você tem coragem de apontar pra Deus? Olha essa desgraça, irmão. E Deus ainda permite que ele acorde mais um dia pra respirar, pra falar essa bosta. Tem que agradecer. Vocês têm que ser os maiores fãs de Deus. Cara. Exato. É isso mesmo. Fala, velho, não é possível que um bosta que nem eu tá vivo ainda. Porque se Deus quisesse, ó. Já exterminaria pagava tudo. assim, ó. É. Acabava com Porque essa... nós vivemos pecado. Deus ainda é misericordioso de deixar você acordar para falar uma coisa como essa aí, ó.
para falar besteira. Deus ainda é tão bom que ele podia acabar com a gente. Cada pecado que você... Vou supor, se eu pecasse hoje aqui, ó, Deus estalava o dedo e me matava logo. Que nem ele fez lá quando levou fogo estranho lá, a Abirão e o filho de Arão, né? Foi fulminado, né? Deus, se ele quisesse, ele fulminaria todo mundo, porque todo mundo está vivendo em pecado. Deus ainda permite que você respire para você contrariar os caminhos dele. Não que ele queira que você faça isso, o que eu estou falando é uma ironia aqui. Porque você tem que dar graças a Deus por você acordar para ainda falar bobagem contra Deus, para você questionar a Deus e para você zombar da cara de Deus. Tem gente que Deus já chegou no limite, já levou embora desse mundo, né? Mas tem uns que tem que levantar a mão pro céu. Eu tô fazendo muita merda nesse mundo e Deus ainda tá sendo misericordioso comigo. Porque eu sou um pecador miserável, precisando da graça e misericórdia do Pai. Todos nós. Só que tem uns que aceitam essa graça e misericórdia, reconhecem que é falho, pecador, miserável e precisa de um Salvador. Outros não, eu sou bonzinho, eu sou justo. Deus é que é mal, porque ele permite isso daqui. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Mas não, tá aí, ó. O ser humano tá fazendo merda, tá cada um colhendo aquilo que plantou, e é isso, vai ser assim mesmo. E isso não é nada. Nada. E Deus é justo mesmo permitindo isso. A parte, a pior de todas, vai chegar. É a grande tribulação. É isso, cara. E na lógica, há não pode ser não há ao mesmo tempo. É difícil entender isso? Acho que não, mas para os crentes parece ser difícil. Vamos continuar aqui. Ele se acha inteligente, ó. Não, é verdade, né? Em seguida. É isso aí. E Deus pode fazer isso. Claramente. Claramente. Ele pode, se ele quiser fazer de você um cara rico, ele faz. Se amanhã você tiver que perder tudo, ele tira, você ele tira. Jesus passou mais de 3 décadas adentrando na sujeira e na lama de nossos pecados. Ainda assim viu beleza suficiente em nós para morrer pelos nossos pecados. Viva Cristo. Pois é, irmão. Pois é. Ô, Xandão, esse cara tá só querendo farmar em cima de tu, cara. O Lucas Banzói é muito fraco, cara. todo dia e esse cara só foge. Tá só querendo farmar em cima de ti. Mas deixa que farma, eu não tenho nada contra, cara. Ele aqui, ó, nem conheço o Antônio Miranda, velho. Eu vi 1 ou 2 debates dele lá com o criacionismo. Eu só acho fraco. Se o cara fosse ateu, por mais que eu discorde, se ele usasse bons argumentos, eu falaria, olha, o argumento é bom. Mas não faz sentido. Mas assim, por causa do pecado, e eu sou um cara... com Deus pelo pecado que o ser humano cometeu. Aí no fim querem misericórdia de Deus. Eu sou um cara do diabo, tá lógico. Eu converso normalmente com qualquer pessoa, entendeu? Tipo assim, eu aqui não tô preocupado, eu não tenho problema. Eu só sou igual a ele também. Eu quero ver o que o cara tem pra falar. E o que eu acho é que os argumentos são fraquíssimos. Você vai raciocinar, você vai meditar e vai tentar chegar ao que o cara tá falando. Você vai tentar entender lá e se faz algum sentido, biblicamente falando, para nós que somos cristãos, né? Mas o que ele falou aí não faz sentido. Ele não sabe se é ateu, se é satanista, porque eu nunca vi um ateu que diz que não acredita em Deus. Cara, como é que ele vai falar que não acredita em Deus e diz que Deus é mau ao mesmo tempo? Ué, se Deus é mau para ele é porque Deus existe, então não faz sentido nenhum. Cada um tira suas próprias conclusões. Eu não tenho essas frescuras não, de que você tá dando view, porque eu não tô dando view pra ninguém. Eu tô aqui no YouTube, eu não reajo ao vídeo de uma pancada de gente. Eu também não tô aqui usando do vídeo do cara pra reagir. É assim, o YouTube é isso. E outro usa o vídeo dele Qualquer também. pessoa que quiser usar vídeo meu aí pra fazer vídeo e falar, faz, pô. Já tô usando. Tá ligado? Já tô usando. Control desmaiado e esporrado ao passo Pelo contrário, eu acho que esse tipo de coisa aqui é boa, é benéfica. Porque muitas pessoas, infelizmente, têm essa mentalidade aqui. E eu discordo, né? É uma lógica básica. Você percebe que eu tô aqui, eu não tô nem precisando me esforçar, é só questão de lógica. Para quem conhece o mínimo da Bíblia, e eu nunca me coloquei como um baita conhecedor, pelo mínimo que eu sei, eu já entendo o que acontece, cara. Que o Criador é soberano, que Ele nos deu a bênção da vida, que o ser humano está caindo no pecado. Eu sei por que as doenças existem, por que o ser humano tem a expectativa de vida que tem, por que o ser humano é corrupto.
Eu sei de tudo isso daí. Sei que é uma bênção o Criador deixar a gente respirando ainda fazendo merda. E a gente vai fazer merda porque somos pecadores. Super chaqueta, assim. Na hora de negar a carne, ninguém quer. Exemplo. É muito claro. Pega de seria a culpa aí do Criador. Deus foi É isso. Se desse fruto, certamente morreres e assim se cumpriu. Exatamente, ô companheiro. O ser humano faz tudo o que não presta. Aí quando a conta chega, Deus é mau, Deus é o culpado, blá blá blá. Aí vem tudo aquele blá blá blá. A pessoa está passando por um problema de doença, culpa a Deus. Sabe, é o que eu tô falando, é muito fácil. É muito fácil transferir a responsabilidade. Claro. Entra lá na live dele hoje, ele abre live 9 horas, ele te convidou no final do vídeo. Ah, sim. Cara, assim, é que eu não tenho muita vontade de participar de live de canal de ninguém. Né? Tipo assim, não tem essa, né? Eu não tenho. Eu quero só que o Antônio Miranda entenda o seguinte. Não conheço ele pessoalmente, tá? É claro que eu não... Por exemplo, ele é darwinista, eu sou contra, né? Eu discordo da tese darwinista. Ele é anticriacionismo, eu sou a favor. Claro, nós temos uma percepção de mundo completamente diferente. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu não tenho nada pessoal contra o cara. É que eu realmente acho que, assim, é pífio falar sobre essas coisas. Esses argumentos aqui que ele está utilizando são coisas, assim, que carecem muito de lógica. Para mim é muito fácil. Tipo assim, eu não vejo como que uma conversa com uma pessoa assim poderia trazer bons frutos, né? Eu acho que o que deve ser feito é tipo assim, ó, é reagir. Eu acho que reagir aos vídeos é saudável para você falar, ó, eu penso assim, assim, assado. Agora, eu sei que se eu for lá, não vai mudar nada para a vida desses caras. Porque eles já têm uma mentalidade bem enraizada nisso. Eles são ateus mesmo, eles questionam Deus mesmo, tudo Deus é mal, para eles Deus é só... Eu não acho que eles são ateus, não, porque se ele questionar Deus e fala que Deus é mal, é porque ele acredita que Deus existe, mas na concepção, Deus é mal, faz igual uma artista que tem por aí, eu não posso falar o nome, que ela fala abertamente, o Deus que eu creio não é o da Bíblia. O Deus que eu creio é um Deus de amor, só amor. Ele não julga, ele não vai condenar, não tem juízo final, não tem nada. É o Deus que ela crê, que é o Deus que só aceita tudo, você pode viver em pecado à vontade, mas ela é franca, ela fala, o Deus que eu creio é esse. É mais limpo e mais sincero você falar isso do que você falar eu sou ateu e ficar falando que Deus é mal, porque aí se você diz que é ateu, até onde eu sei, o ateu não acredita em Deus. Se ele não acredita em Deus, então por que ele vai falar que Deus é mal, sendo que ele acredita que Deus não existe? E o piloto ateu falou, meu Deus, que Deus? Ué, então ele acredita em um Deus. Qual Deus que ele acredita? Ué, ele é ateu? Não entendi até agora, irmão. Eu tô viajando na maionese. Me esclareça que eu sou muito burro. E se alguém aí é inteligente, que nem ele se acha, o Antônio Miranda, né, e a menina aí, são tão inteligentes que eles mesmo não vê a falta de lógica do que eles falam. Eu sou ateu, é ateu e fala que Deus, o Criador, é mau. Por quê? Se o Deus, o Criador, é mau, logo ele existe. Então você está dizendo que Deus existe? Muito assim, inteligente da parte deles. Não tem avanço. Parabéns. Estão aí, ó, até eu que sou burro, que não tem estudo. Coisas. Então assim, a gente já sabe. Ele sabe o que eu penso, ele sabe. Ele deve saber pelo menos o mínimo do que eu penso, né? Ah, o super Xandão, terraplanista, deve achar que eu sou maluco. Tudo bem, não tem problema nenhum. Cada um acha que quer. Não tem problema. Na mente de cada um, a mente é de cada um. Talvez uma hora sim. É o que eu falo. O que a né? pessoa pensa de mim, o que importa é o que o Criador pensa. A pessoa pode se alimentar da merda que quiser na sua mente, dos pensamentos imundos que ela quiser sobre qualquer pessoa. Se ela quiser achar que eu sou louco, que o outro é louco, que ela é sã, que ela é mais inteligente, que ela é isso, que o outro não presta, que o outro é inferior, eu tenho sangue azul, ele é da ralé, eu sou isso, então eu. Deixa lá, é a mente dele. Se a mente dele quer se convencer de coisa para ele se sentir melhor que os outros, ué, fazer o quê, né? Cada um alimenta a sua mente do que quiser. Ué, das porcarias que quer. Ué, se você quer porcaria ou quer coisa saudável, é você que escolhe, ué. Se você acha que porcaria é coisa saudável, então continue, Zezinho. Ué, vou fazer o quê?
conversar com os caras um pouco. Talvez eu vá, eu não ligo. Eu converso com qualquer pessoa. É que eu realmente sou um cara que eu tô focado nas minhas coisas aqui, eu não fico tirando muito tempo pra fazer isso. É raro. Né? É raro eu ir numa live no canal de alguém. Ele era perfeito. Imagina nós que somos pecadores patéticos. Esse cara não entende nada do evangelho. Ele acha que o evangelho é mil maravilhas. KKKKKKK. Não muda nada, então. Agora está voltando. PMJ. É fazer o quê? O cara ele pensa isso e parece que nunca muda a mentalidade, sabe? Parece que nunca busca entender. Eu vou falar o quê? Beleza, é o direito do cara, né? O máximo que eu posso falar, ó, eu discordo por conta disso, disso e disso. Deus é assim, assim, assado. De acordo com o quê? Com o meu entendimento bíblico. E acabou. Só isso. Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus aí, tudo nosso, Xandão Forever. Vamos pra cima, um abraço aí. Obrigado pela presença. Vai tomando, tá? É isso mesmo. É o que ele falou, né, meus irmãos e irmãs, né? A sabedoria é você saber avaliar as coisas e você não se exaltar na sua próprio entendimento, né? A palavra mesmo fala isso, não se apoie no seu próprio entendimento, né? Mas as pessoas se assoberbam, né? Ela quer estar em evidência, ela quer aparecer que ela é inteligente. Aí ele já pecou, ele já errou, porque ele já mostrou que ele não é tão inteligente assim. Questionar um Deus falando que ele é ateu e falando que Deus é mau, sendo que ele é ateu. Porque se você é ateu, você nunca vai questionar a existência ou não de Deus, porque você não acredita. Como é que você vai questionar a existência de um ser que você próprio diz que não acredita? Agora, se você diz ser, aí sim, um falso profeta, ou um satanista declarado, né, que tem muitos por aí, é mais honesto você falar, eu sou satanista, eu creio, o meu Deus é Lúcifer, meu Deus é o... Aí, pelo menos, né? Porque você não pode obrigar ninguém a crer no que você crê, correto? A gente fala do evangelho aqui para ver se toca as almas, para salvar as almas, se ela quiser. Porque vai do coração abrir para a palavra de Deus. Se ela não quiser, ninguém pode enfiar a goela abaixo e obrigar. Aqui eu falo e insisto, porque é o meu chamado, é o meu dom. É para isso que Deus me capacitou. Não importa se eu vou ter milhares de visualizações ou 2 ou 5 visualizações, não importa, eu vou fazer. Eu não desisto. Tem gente que já desistiu. Mas não adianta, eu tô cansado. Eu canso também, porque é esgotante, irmãos. Você vê pouco resultado, mas para Deus não é quantidade, é qualidade. Deus está vendo o seu trabalho. E quem desiste é porque já desistiu da fé. Eu não desisto. Às vezes eu acho que eu já perdi até alguns seguidores do canal, porque eu falei de coisas de política, de como a pessoa costuma a defender político, a defender homem, a defender as coisas desse mundo, a defender partidos, a defender religião, mais do que a palavra de Deus. As pessoas deixam de seguir a gente, mas eu vou falar o que as pessoas querem ouvir ou o que o Criador manda eu falar. Eu vou adorar o Criador ou vou adorar a pessoa? Eu tenho que amar e respeitar os seres humanos. Não adorar ele a ponto de fazer a vontade do ser humano. Estou aqui para fazer a vontade do Criador. Porque senão eu não seria o que eu digo que sou. Cristão, sincero, genuíno. Não sou falho, pecador, não sou melhor que ninguém. Mas eu tenho que ser coerente com as coisas que eu falo aqui. Entendeu? Agora, os ateus não parecem ser coerentes com o que eles se diz ser, né? É estranho, né, isso daí. Mas esse foi o vídeo, tá, meus irmãos? Se alguém gostou, deixa o like, badalha o sininho de todas. É difícil, né, de compreender. Depois eles mesmos se contradizem, né? Se inscrevam quem não é inscrito se quiserem. Compartilhe o vídeo, deixa o like para chegar mais entendimento às pessoas, tá bom? Fui, até o próximo.